Olá, seja bem-vindo a mais um TV D'Agostino Entrevista. No Brasil, existem inúmeras denúncias e investigações às fraudes no Sistema Único de Saúde, no caso, na fila de espera do SUS. No dia 9 de outubro, o programa Fantástico da TV Globo exibiu uma matéria que deixou muita gente estarrecida e preocupada, denunciando um esquema entre vereadores e eleitores numa espécie de troca de favores. Hoje, para falar sobre o assunto, nós recebemos o vereador Toninho D'Agostino. Olá, vereador, bem-vindo novamente. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, telespectadores da TV D'Agostino. Pois então, parece que nós somos o país das fraudes, né? É fraude em tudo quanto é coisa. E depois nós queremos governantes sérios. Nós temos que começar a pensar como um povo educado, um povo que respeita a ordem e principalmente que respeita o próximo. Então, não é só a questão do vereador ou funcionário público, ou seja lá quem for, que permite que uma pessoa entre na frente da outra numa fila de espera. Seja lá de SUS, seja do supermercado, padaria, seja de onde for. Você vai num país mais desenvolvido, eu não vou citar nome, que é para não dizer tá com preferência nesse ou naquele, né? Mas tem país que eu já visitei que a gente é brasileiro, está acostumado a querer interromper e tal. E, exemplo, eu estive num país há muitos anos atrás e eu admirei que lá eu ficava na fila do caixa, mas na verdade eu só queria fazer uma pergunta, se era ali mesmo. Pois a pessoa nem me dava ouvido. Fim da fila é lá. E certíssima ela, né? É que aqui a gente tem esse costume de passar na frente das pessoas. De dar o famoso jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro. Isso aí tem que ser exterminado aqui no país. Não tem que ter jeitinho, tem que ter ordem. E as pessoas têm que entender que quando existe ordem, existe uma coisa benéfica para todo mundo. Há um benefício geral quando existe ordem. Por exemplo, as filas talvez não fossem tão grandes se existisse ordem. Então, é preciso pensar no próximo. O nosso próximo é tudo que está próximo, não é somente as pessoas, não. Qualquer coisa que está próxima é o nosso próximo e nós temos que respeitar o próximo. É isso que falta aqui no país. Quanto à questão de fraude, horrível, né? Uma pessoa está com um problema e ela acha que o problema dela é o mais sério do mundo. E as outras talvez não sejam mais sérios que o dela. Tem que pensar nisso. Em primeiro lugar, existe o corruptor. Em segundo lugar, o corrupto. Veja o que aconteceu na nossa eleição agora, 2016. Muito eleitor foi lá na urna e recebeu um dinheirinho, fotografou a urna para ir lá fora vender o voto. Se nós não conseguimos respeitar a ordem das coisas, se nós somos os fraudadores naturais de tudo, e como nós queremos então governantes que não sejam corruptos? Nós precisamos começar a pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar que para não existir corrupção, o primeiro a não ser corrupto é cada um de nós. Não é? E a corrupção tem que ser exceção e não regra. E hoje no Brasil virou uma regra. Todo mundo, de uma maneira ou de outra, quer fraudar alguma coisa. O sujeito quer pegar a net e tem que pagar 200 canais, aí ele vai lá, faz um trambique e frauda a net. Ele quer, por exemplo, vai na padaria, o funcionário da padaria deu R$10 a mais, ele não volta para devolver. E assim por diante, não é? Vereador, nos bastidores nós conversávamos a respeito disso e o senhor fez uma colocação muito importante que eu acho interessante trazer aqui para os nossos espectadores, que é: a política nada mais é do reflexo do que as pessoas escolhem, da ação das pessoas, que vem muito de encontro com isso que o senhor acabou de dizer.
o político é o espelho do povo. É isso que nós temos que entender bem, amadurecer essa ideia. Então, nós não podemos achar que uma pessoa toma o poder apenas e tão somente para ser o salvador do mundo. Não. Ele tem interesses pessoais. Interesses pessoais que muitas vezes são até legítimos. Sem problema nenhum. Ninguém faz nada sem interesse pessoal. O que não pode acontecer é que esse interesse pessoal ultrapasse os limites do pessoal e interfira na vida das outras pessoas. Então, eu posso provocar a morte de alguém por ter tomado o lugar dela na fila do SUS. Muita gente morre na fila. Muita gente poderia ter sido atendida e ter sido salva se eu não tivesse, por exemplo, digamos um exemplo, né? Se alguém não tivesse tomado o lugar dela. Então, na sequência aqui nós vamos falar o que nós vamos fazer a respeito. Aí agora eu quero saber da sua opinião, vereador. No papel de vereador, hoje o senhor está vereador. Qual a sua opinião frente a essa questão? Visto que o envolvimento, a troca de favores acontece entre eleitores e vereadores. Inclusive, quem puder acompanhar na reportagem vai verificar que um atendente, um frentista de posto de gasolina, tinha justamente um esquema bem próximo a um deputado estadual. Como que o senhor se posiciona frente a isso, vereador? Bem, a pessoa falar que está ali por causa de um deputado, etc., que inclusive ele negou, né? Não faz do político culpado de nada, precisa provar, etc. Mas essa não é a questão fundamental. Então, todo problema que aparece exige de imediato uma atitude corretiva. Não basta a gente ficar no banco dos críticos, porque o banco do crítico é cômodo. Ficar lá criticando todo mundo. Qual é a solução? A solução tem que ser encontrada. Não pode deixar o problema prosperar. Então, nesse sentido, eu estou apresentando um projeto de lei onde toda a fila do SUS ou de qualquer lugar de atendimento, principalmente na área de saúde, essa fila seja divulgada na internet, obrigatoriamente. Então agora a maneira de divulgar essa lista é que nós estamos aqui estudando, porque existe o problema de sigilo médico, etc. Então nós estamos estudando de que modo. Mas a pessoa tem que ter o seu lugar, dia e horário. Não é possível você marcar uma consulta ao Deus dará. E nesse projeto é previsto algum prazo para atendimento? Então, nós já temos na Câmara um projeto em andamento que se chama Projeto Lei da Fila Parada, onde todo e qualquer atendimento público tem que ter um limite de tempo. No entanto, nós estamos com um problema seríssimo na saúde pública. São filas gigantescas que estão escondidas atrás do telefone. De modo que nós precisamos pensar numa solução. Isso tem que ser uma legislação própria e que coíba a prática de fraude e que também regulamente e coloque ordem nessa questão aí. Então eu penso que o atendimento de saúde por hora, ele tem que ter um espaço maior de tempo do que, por exemplo, um atendimento bancário. Não é possível a pessoa ficar 1 hora na fila do banco, que as pessoas têm mais o que fazer. O banco quer economizar? E a minha despesa de ficar lá? Não é? O banco é rico, se vira, bota funcionário. Quer economizar funcionário e a gente que paga a conta. Não é assim, não. Então tem que ter um limite de horário. Agora, o ideal é que isso acontecesse nas filas do SUS, por exemplo. Mas no momento, como a nossa saúde pública é deficitária, não há possibilidade de fazer isso. Então nós temos um projeto de lei que é para reduzir as filas de uma forma diferente, que é o nosso projeto Saúde é Melhor. Quem quiser pode consultar lá no meu site ou na minha página no Facebook.
E temos a questão de organização da fila. Então esses dois projetos têm que trabalhar em conjunto. Como já foi dito pelo vereador, vocês podem acessar a página, conhecer os dois projetos que caminham de certa maneira juntos, visando justamente diminuir o número das doenças para que, consequentemente, diminua o tempo numa fila de espera. E mais um novo projeto. Fala mais um pouquinho para a gente, por favor, vereador. Esse novo projeto, ele não é para determinar um prazo de ficar na fila, mas um prazo de garantia de que posição você está na fila. Então ele tem que ser divulgado na internet para que todos acompanhem a evolução do atendimento. Até mesmo para fiscalizar os atendedores, né? Por isso que se você marcou uma consulta daqui uma semana, digamos, dia tal, hora tal, e chega lá e não é feita a consulta. Porque o fulano lá faltou. Então, uma maneira da pessoa acompanhar, cobrar, inclusive, que isso funcione de maneira efetiva, vereador. O melhor fiscal de tudo é o interessado. Não adianta colocar funcionário para fiscalizar a fila. Quem está na fila é o melhor fiscal da fila que existe, porque ele vai reclamar o seu direito. Essa é a lógica da coisa que tem que ser implantada. Não basta eu colocar na internet. As pessoas têm que visualizar e têm que cobrar. O fiscal é o povo. E o povo também pode fazer valer a lei. Aliás, deve fazer. Com toda certeza. Se existe regra, tem que respeitar a regra. O brasileiro é doidinho para burlar a regra, né? Nós somos um povo pacífico, bacana. Estamos, graças a Deus, cada vez mais pragmáticos e isentos de ideologias. Isso é um ótimo progresso, uma ótima evolução, que só o sofrimento nos fez chegar a isso. Espero que nós preservemos não só para agora, como próximas gerações. Então, precisa começar agora a aprender a respeitar a regra. Já evoluímos em vários aspectos. Falta evoluir nesta parte de respeito às regras. Vereador, como sempre, muito contributiva a sua participação, sempre deixando uma mensagem reflexiva para que as pessoas possam pensar sobre isso e reavaliarem, né, a maneira de agir, o seu posicionamento. Por isso nós agradecemos, como sempre, vereador, a sua participação aqui em mais um TV D'Agostino Entrevista. Muito obrigada. Obrigado.